doutor Mauro Jacome. Muito boa tarde, doutor Mauro. Boa tarde, Carlosiano. Prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, prazer também. Doutor Mauro é o nosso especialista em obesidade, fala conosco sempre aqui sobre o balão intragástrico, né? Isso aí. E resolveu colocar, tá magrinho, tá parecendo um menino, doutor Mauro, parabéns, poxa. E foram 13 quilos em 3 meses. É mesmo? 13 quilos já? Já. Bem, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Sérgio Matos. Boa tarde, Carlosiana. Ah, pronto. Já pediu para não identificar ele, mas agora já era. Sinto muito, viu? Mas ele tem 1,60 m de altura e 95 quilos. Quer saber se pode fazer uso do coisa? Pode. Calculando aqui, o IMC dele vai ser de 37, obesidade severa. Então ele está autorizado a fazer, logicamente passar na avaliação, a ver se não tem nenhuma contraindicação, né? Agora, essa questão de contraindicações, tem outra pergunta interessante. Depois da gravidez, no pós-parto, é possível a questão do balão quando a mulher já deu à luz, está ali querendo emagrecer mais rapidamente? Como é que vocês resolvem isso? Ô Carlos, isso é uma pergunta muito importante, né? A gente sabe da condição da mulher no pós-parto. Uma das coisas que acontece muito frequentemente é ela ganhar peso. E é uma condição em que nem sempre o médico consegue dar auxílio de maneira convencional, através de medicamentos, por causa da amamentação, não é mesmo? Então, o balão intragástrico é uma boa solução para aquelas pacientes que não conseguem perder esse excesso de peso que veio junto com a gravidez. É uma condição em que a mulher está muito frágil, cheia de novos afazeres, principalmente se é a primeira gravidez. Ela não consegue organizar o seu tempo, porque a criança realmente traz uma demanda grande para a mulher, né? Sim, é uma fase nova, né? Isso. E o balão, ele vai trazer com saúde, né? Sem efeitos colaterais, o emagrecimento, vai puxar a paciente para o peso normal dela. Mas isso não atrapalha em nada o pós-parto, doutor Mauro? Desde que seja feita hidratação, cuidados nutricionais adequados, não prejudica nada, nem a mãe, nem o filho. E a questão de perda de peso, segue o mesmo ritmo o mesmo ritmo dos pacientes? E muitas vezes, como na verdade ela ainda está amamentando, não é mesmo? Consegue-se muitas vezes um resultado até melhor do que um paciente que não está no pós-parto. E não atrapalha a amamentação também? Não, desde que seja feito, como eu te falei, hidratação correta, cuidado nutricional, né? Então, na verdade, o balão, lembrando, ele é um método auxiliar à nutrição, cuidados psicológicos e tratamento médico. Então, isso vai ser feito da mesma maneira com a gestante. Agora, o senhor tem falado, e é sempre bom a gente lembrar, desse quadro auxiliar, para fisioterapeuta, nutricionistas. Como é que funciona esse trabalho? É um diagnóstico, vamos dizer, geral da vida da pessoa? Vocês sondam primeiro o porquê da obesidade? Como é que funciona até chegar ao balão, doutor Mauro? Sim, é feito uma avaliação para aqueles pacientes que são candidatos. Muitos já vêm até indicados por outros colegas, né? Mas alguns vêm só pelo conhecido que já passou pelo tratamento. Nós fazemos uma avaliação e em todos os casos a gente indica o acompanhamento desses profissionais, não é mesmo? O educador físico também, né? Então, o paciente, ele tem que estar ciente que o balão sozinho, ele dá um resultado, mas ele não mantém esse resultado em definitivo. O que vai fazer mudar o paciente são as mudanças de hábitos, ou seja, ela aderir completamente a essa ideia nova de emagrecimento. Ou seja, ela tem que aceitar o nutricionista, ela tem que aceitar a atividade física, ela tem que aceitar o tratamento que o médico, né, orienta, e ela estando de acordo, a gente faz o tratamento. Agora, doutor Mauro, quais são as principais consequências para quem emagrece muito rápido e não tem esse acompanhamento, por exemplo? Olha, pode acontecer uma desidratação intensa. Isso, se não é feito um acompanhamento ideal, ela pode ter alterações urinárias, né? Reduzir o ritmo de filtração que o rim faz do sangue, e aí diminui a quantidade de urina, né? Ela pode desenvolver distúrbios nutricionais importantes, como inclusive o obeso, por incrível que pareça, ele pode ter desnutrição. É mesmo? Pode. A desnutrição é uma condição em que ela pode acometer por carências, às vezes, de vitaminas. Então, às vezes, a pessoa está gorda, mas ela tem uma carência de vitamina importante que impede a qualidade de vida. É um tipo de desnutrição, né? E também os distúrbios assim, de potássio, sódio, que são
São coisas mais do meio médico, mas que têm consequências. Problemas de coluna, por exemplo, é possível isso? Uma pessoa que emagrece muito rápido, sem controle. Não, isso aí não. Normalmente, se a pessoa tem problema de coluna, ela emagrecendo, ela vai ter uma melhora, né? Até ajuda, né? Normalmente é distúrbio do metabolismo, sabe, Casino? Então é importante ter o acompanhamento. O tratamento de balão, ele é feito para quem se dedica, ou seja, o médico tem que ser um médico dedicado a essa condição. Não é assim para o colega que quer começar a colocar um balão hoje, outro daqui a uma semana. Uma pergunta, uma resposta bem rápida aqui. A pessoa consegue, com os primeiros dias do balão, reduzir a alimentação? Porque quando ela vem naquela coisa de comer muito, às vezes por vários motivos, como compensação, aquelas coisas todas. O balão, esse choque não gera uma depressão na pessoa, não? Pode acontecer. Inclusive, essa depressão, ela deve ser tratada, inclusive com medicamento. E isso não é raro a gente oferecer ao paciente, identificar que ele precisa disso e muitas vezes, ele se negar a utilizar. Então, o balão, ele tem que ser feito também com tratamento médico. Não quer dizer que vai usar o balão e não vai usar remédio. Então, o médico, ele está habilitado para, na condição ideal, ele prescrever, e o paciente tem que entender que, às vezes, naquele momento é um suporte necessário ao remédio. Pois bem, vou passar o telefone aqui da clínica do Dr. Mauro Giacomi, 3384-3076. O Dr. Mauro é o responsável técnico, 3384-3076, para que você possa buscar as orientações corretas, como ele disse, orientação médica séria. Isso não é uma brincadeira, assim, o emagrecimento tem que ser feito com controle. 3384-3076. Tem um WhatsApp também, 99347-6441. 99347-6461, para que você possa esclarecer outras dúvidas. Também numa próxima entrevista a gente conversa mais. Doutor Mauro, um grande abraço, muito obrigado, viu? Um grande abraço, sempre tratando o pessoal com respeito e seriedade, nós vamos conseguir ajudar todo mundo.